B. Quando, tendo sido condenada por crime culposo, após transitada em julgado a sentença, passe 6 anos de efetivo serviço, punida, no máximo com uma detenção disciplinar, contados a partir do comportamento bom, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. E C. Quando, tendo sido condenada por crime doloso, após transitada em julgado, a sentença passe 8 anos de efetivo serviço, punida, no máximo com uma detenção disciplinar, contados a partir do comportamento bom, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. 3. Bom. A. Quando no período de 2 anos de efetivo serviço tenha sido punida com a pena de até 2 prisões disciplinares. E B. Quando, tendo sido condenada criminalmente, após transitada em julgado a sentença, houver cumprido os prazos previstos para a melhoria de comportamento que trata o parágrafo 7º deste artigo, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. 4. Insuficiente. A. Quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punida com 2 prisões disciplinares ou ainda quando no período de 2 anos tenha sido punida com mais de 2 prisões disciplinares. E. B. Quando, tendo sido condenada criminalmente, após transitada em julgado a sentença, houver cumprido os prazos previstos para a melhoria de comportamento de que trata o parágrafo 7º deste artigo, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. 5. Mal. A. Quando, no período de 1 ano de efetivo serviço, tenha sido punida com mais de 2 prisões disciplinares. E B. Quando condenada por crime culposo ou doloso, a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, até que satisfaça as condições para a mudança de comportamento de que trata o parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 2º. A classificação, reclassificação e melhoria de comportamento são da competência das autoridades discriminadas no inciso 1 e 2 do artigo 10, que trata das autoridades que são os responsáveis para a aplicação das punições deste regulamento, e necessariamente publicadas em boletim, obedecidas às disposições deste capítulo. Parágrafo 3º. Ao ser incorporada ao Exército, a praça será classificada no comportamento bom. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, é estabelecida a seguinte equivalência de punição. 1. Uma prisão disciplinar equipara-se a 2 detenções disciplinares. E 2. Uma detenção disciplinar equivale a 2 repreensões. Parágrafo 5º. A advertência e o impedimento disciplinar não serão considerados para fins de classificação de comportamento. Parágrafo 5º. A advertência e o impedimento disciplinar não serão considerados para fins de classificação de comportamento. Parágrafo 6º. A praça condenada por crime ou punida com prisão disciplinar superior a 20 dias ingressará automaticamente no comportamento mau. Parágrafo 7º. A melhoria de comportamento é progressiva, devendo observar o disposto no artigo 63 deste regulamento e obedecer aos seguintes prazos e condições. 1. Do mal para o insuficiente. A. Punição disciplinar. 2 anos de efetivo serviço sem punição. B. Crime culposo. 2 anos e 6 meses de efetivo serviço sem punição. E C. Crime doloso, 3 anos de efetivo serviço sem punição. 2. Do insuficiente para o bom. A. Punição disciplinar, 1 ano de efetivo serviço sem punição, contado a partir do comportamento insuficiente. B. Crime culposo, 2 anos de efetivo serviço sem punição, contados a partir do comportamento insuficiente. E C. Crime doloso, 3 anos de efetivo serviço sem punição, contados a partir do comportamento insuficiente. 3. Do bom para o ótimo. Deverá ser observada a prescrição constante no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. E 4. Do ótimo para o excepcional. Deverá ser observada a prescrição constante do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 8º. A reclassificação do comportamento far-se-á em boletim interno da OM, por meio de nota de reclassificação de comportamento, uma vez decorridos os prazos citados no parágrafo 7º desse artigo. Então, só para elucidar melhor o que ele falou aqui,
Então, item 3 aqui, ó, inciso 3, do bom para o ótimo, deverá ser observada a prescrição constante do inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. O artigo que trata aqui é o artigo 51. O comportamento militar da praça abrange seu procedimento civil e militar sob o ponto de vista disciplinar. O parágrafo 1º, então, ele trata do comportamento militar da praça, que deve ser classificado em... Aqui, no inciso 3, ele trata do 2. Que é o ótimo. A. Quando no período de 5 anos de efetivo serviço, contados a partir do comportamento bom, tenha sido punido com a pena de até uma detenção disciplinar. Punida a praça. B. Quando tendo sido condenada por crime culposo, após transitada em julgado, a sentença passa 6 anos de efetivo serviço, punida no máximo com uma detenção disciplinar, contados a partir do comportamento bom, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. E C. Quando tendo sido condenada por crime doloso, após transitada em julgado, a sentença passe 8 anos de efetivo serviço, punida no máximo com uma detenção disciplinar, contados a partir do comportamento bom, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. Tá? E no inciso 4, do ótimo para o excepcional, observar o inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 51. Inciso 1, então, vamos lá. 1. Excepcional. A. Quando no período de 9 anos de efetivo serviço, mantendo os comportamentos bom ou ótimo, não tenha sofrido qualquer punição disciplinar. B. Quando tendo sido condenada a praça por crime culposo, após transitada em julgado a sentença, passe 10 anos de efetivo serviço sem sofrer qualquer punição disciplinar, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial, em cujo período somente serão computados os anos em que a praça estiver classificada nos comportamentos bom ou ótimo. E C. Quando tendo sido condenada por crime doloso, após transitada em julgado, a sentença passe 12 anos de efetivo serviço sem sofrer qualquer punição disciplinar, mesmo que lhe tenha sido concedida a reabilitação judicial. Neste período, somente serão computados os anos em que a praça estiver classificada nos comportamentos bom ou ótimo. A gente fala das praças porque o oficial não tem comportamento. E no parágrafo 8º aqui, ele falou que a reclassificação do comportamento far-se-á em boletim interno da OM por meio de nota de reclassificação de comportamento, uma vez decorridos os prazos citados no parágrafo 7º do artigo 51. Então vamos lá, parágrafo 7º. A melhoria de comportamento é progressiva, devendo observar o disposto no artigo 63 deste regulamento e obedecer os seguintes prazos e condições. 1. Do mal para o suficiente. Punição disciplinar. 2 anos de efetivo serviço sem punição. B. Crime culposo. 2 anos e 6 meses de efetivo serviço sem punição. E C. Crime doloso. 3 anos de efetivo serviço sem punição. Do insuficiente para o bom. Punição disciplinar. 1 ano de efetivo serviço sem punição, contado a partir do comportamento insuficiente. Crime culposo, 2 anos de efetivo serviço sem punição, contados a partir do comportamento insuficiente. E crime doloso, 3 anos de efetivo serviço sem punição, contados a partir do comportamento insuficiente. 3. Do bom para o ótimo, deverá ser observada a prescrição constante do inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, que já foi dito. E 4. Do ótimo para o excepcional, deverá ser observada a prescrição do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Tá? Então, encerrando, o parágrafo 8º fala da reclassificação do comportamento, que far-se-á em boletim interno da OM por meio de nota de reclassificação de comportamento, uma vez decorridos os prazos citados no parágrafo 7º, que já foi citado deste artigo, mediante. Parágrafo 8º. A reclassificação do comportamento far-se-á em boletim interno da OM por meio de nota de reclassificação de comportamento, uma vez decorridos os prazos citados no parágrafo 7º deste artigo, mediante 1. Requerimento do interessado quando se tratar de pena criminal ao comandante da própria OM,
se esta for comandada por oficial general. Caso contrário, o requerimento deve ser dirigido ao comandante da OM enquadrante, cujo cargo seja privativo de oficial general. E 2. Solicitação do interessado ao comandante imediato nos casos de punição disciplinar. Parágrafo 9º. A reclassificação dar-se-á na data da publicação do despacho da autoridade responsável. Parágrafo 10º. A condenação da praça por contravenção penal é para fim de classificação de comportamento equiparada a uma prisão. Então, parágrafo 10º. A condenação de praça por contravenção penal é para fim de classificação de comportamento equiparada a uma prisão. Capítulo 5. Recursos e recompensas. Seção 1. Dos recursos disciplinares. Artigo 52. O militar que se julgue ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior hierárquico tem o direito de recorrer na esfera disciplinar. Parágrafo único. São cabíveis: 1. Pedido de reconsideração de ato e 2. Recurso disciplinar. Artigo 53. Cabe pedido de reconsideração de ato à autoridade que houver proferido a primeira decisão, não podendo ser renovada. Parágrafo 1º. Da decisão do comandante do Exército, só é admitido o pedido de reconsideração de ato a esta mesma autoridade. Parágrafo 2º. O militar punido tem o prazo de 5 dias úteis, contados a partir do dia imediato ao que tomar conhecimento, oficialmente, da publicação da decisão da autoridade em boletim interno, para requerer a reconsideração de ato. Parágrafo 3º. O requerimento com pedido de reconsideração de ato de que trata este artigo deverá ser decidido no prazo máximo de 10 dias úteis, iniciado a partir do dia imediato ao do seu protocolo na OM de destino. Parágrafo 4º. O despacho exarado no requerimento de pedido de reconsideração de ato será publicado em boletim interno. Artigo 54. É facultado ao militar recorrer do indeferimento de pedido de reconsideração de ato e das decisões sobre os recursos disciplinares sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso disciplinar será dirigido, por intermédio de requerimento, à autoridade imediatamente superior a que tiver proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades, até o comandante do Exército, observado o canal de comando da OM a que pertence o recorrente. Parágrafo 2º. O recurso disciplinar de que trata este artigo poderá ser apresentado no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do dia imediato ao que tomar conhecimento oficialmente da decisão recorrida. Parágrafo 3º. O recurso disciplinar deverá: 1. Ser feito individualmente. 2. Tratar de caso específico. 3. Cingir-se aos fatos que o motivaram. E 4. Fundamentar-se em argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos. Parágrafo 4º. Nenhuma autoridade poderá deixar de encaminhar recurso disciplinar sob argumento de não atendimento a formalidades previstas em instruções baixadas pelo comandante do Exército. 2. Inobservância dos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 3º. E parágrafo 5º. O recurso disciplinar será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente, no prazo de 3 dias úteis a contar do dia seguinte ao do seu protocolo na OM, observando-se o canal de comando e o prazo acima mencionado até o destinatário final. No inciso 2 ali, então, ele fala que dos parágrafos 3º, inciso 2, 3 e 4. O que fala? Parágrafo 3º. O recurso disciplinar deverá: no 2 ele trata de tratar de caso específico. 3. Cingir-se aos fatos que o motivaram. E 4. Fundamentar-se em argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos. Então, por esse fato, a autoridade tem, mesmo assim que ele não observar isso aí, tem que encaminhar o recurso disciplinar. Não pode deixar de encaminhar o recurso disciplinar por causa de falta do requerente desses 3 itens já mencionados.